Vamos lá, turma, vamos dar início a mais uma aula de administração em unidades de enfermagem. O tema supervisão, tá? Vamos iniciar abordando esse tema hoje. Supervisão. A função de supervisão tem recebido uma variedade de definições, muitas vezes semelhantes entre si, outras vezes complementares e algumas vezes divergentes, dependendo dos valores e condições das pessoas envolvidas e do contexto que essa função é desenvolvida. Administrar, né, nós já estamos vendo durante esse processo de aulas que a gestão, né, existe alguns complicativos, tá? Que depende muito de conhecimento científico. Tá? O supervisor, na verdade, ele tem como estratégia principal a organização do meio. Né? E às vezes é muito difícil, porque um grupo de pessoas, uma equipe, tá? São pensamentos, são pensares, às vezes, diferentes. Claro, ninguém pensa igual, né? Mas todo mundo tem que objetivar, tá? A mesma sistematização, de acordo com as normas, tá? Protocolos e rotinas de cada instituição. Tudo bem? Então, o supervisor, na verdade, ele tem essa característica, né? Tá? De organizar, tá? Administrar junto a essa equipe aí todo esse processo de cuidar. Agora, depende, tá? Essa holística, ela vai muito de pessoa para pessoa, tá bom? E a gente vai estar desenvolvendo essa holística justamente por conhecer o código de ética, saber, na verdade, né? Já vimos já o que é gerência, tá? Administrativo, a função dessa gerência. Para você administrar, você tem que ter conhecimento científico, saber ponderar, ter estratégias. Né? Nós falamos em dois pensamentos científicos aí, tá? Fayol, né? Taylor. Então são características diferentes, uma mais humanizada, uma bem administrativa, tá bom? Então essa supervisão ela envolve, tá? Estrategicamente esses pensares. O Ministério da Saúde define a supervisão como um processo educativo e contínuo que consiste fundamentalmente em motivar e orientar os supervisionados na execução de atividades com base em normas, a fim de manter elevada a qualidade dos serviços prestados. Aqui é muito importante, tá? Execução de atividades com base em normas, porque toda instituição ela tem que criar as normas. Não existe administração, não existe gestão, tá? Ainda mais tendo as pessoas com pensares diferentes. Tá? Então, se você não objetivar uma estratégia, se você não colocar uma norma, tá? Cada um vai fazer da maneira que acha, tá? Certo. E, na verdade, a equipe não pode trabalhar desse jeito. Por isso que, tá? Além da administração ter as bases científicas da administração, a enfermagem tem as bases científicas também do corpo enfermagem. Tá bom? Então, quando diz aqui que a execução é feita em cima de normas, tá? Nós temos que entender que cada instituição tem que ter sua normativa, a fim de manter elevada a qualidade dos serviços prestados. Tá? Porque quando existe norma, tá? Nós vamos ter rotina. Não é isso? Tá? Se a norma tá? o funcionário da entrada na instituição às 7 da manhã e sair às 19 horas, ou sair às 7 horas, tá? Do outro dia completando um turno de 24 horas, é uma norma. Tá? E dentro dessa norma, tá? O que ele tem que fazer? Ele tem que chegar 10 minutos antes, 15 minutos antes, tá? Para que seja feita, na verdade, a passagem de plantão, que ele tenha, na verdade, ciência, tá? Durante, tá? O que aconteceu com o plantão, tá? Anterior. Tudo isso ele tem que ler o livro de ocorrência, tá? Ele tem que tomar ciência, na verdade, do plantão que ele está assumindo, tá? As atividades que ele vai executar durante, tá? o plantão dele. Tá bom? Então isso é muito importante. Na enfermagem, o elemento supervisor desenvolve junto aos funcionários as atividades diversificadas como discussão das convicções, valores, objetivos do cérebro de enfermagem. Tá? Isso é muito importante, porque cada funcionário acaba criando, né, uma característica própria. Tá? E a supervisão tem que ficar, né, nessa observância para que esses pontos, tá, de características não interfiram no processo da enfermagem.
Exemplo, você tem um funcionário, tá, que ele é muito afetado, ele fala alto, ele gesticula, né? Ele usa palavras não convencionais, tá? Então isso pode, na verdade, acabar interferindo no processo de equipe, tá bom? Ou contaminando outro colega também. Daqui a pouco você encontra, tá, uma equipe totalmente contaminada, tá, por situações não convencionais, tá bom? Então essa discussão, convicções de valores, tá, objetivando o certo da enfermagem, é mostrar que a enfermagem, tá, ela é uma área humanizada, mas depende totalmente, tá, de uma composição técnica profissional. Identificação das necessidades de assistência de enfermagem, tá? Identificar, na verdade, as necessidades. Avaliação da qualidade da assistência prestada, isso é muito importante, porque às vezes você tem um técnico, né? Que o técnico, sempre na equipe, pode ter um, né, que trabalha de uma maneira não convencional, tá? Acaba, tá, aquela preguiça no trabalho, isso, enquanto você às vezes tem isso, né? Pessoas que querem ganhar tempo, às vezes querem ganhar 10 minutos aqui para ficar sentado batendo papo ali. Enquanto isso, tá, a assistência não foi prestada por conta dessa correria, tá? Por conta de 10 minutos sentado, 20 minutos batendo papo. Então, quer dizer, isso é complicado, isso não pode acontecer. Então, a avaliação, tá, da qualidade, a supervisão, ela sempre avalia o funcionário, tá? Não só na holística, mas também nós vamos ver aqui com alguns comportamentos técnicos, tá? Com relação a reuniões, tá? Desculpa, a sala de grupos, tá? Onde são feitos, onde são discutidos, na verdade, as características, tá? Do funcionamento, isso é muito importante. Tá? A questão do que nós precisamos para melhorar, tá? Na verdade, a qualidade de trabalho de cada um, isso aí tudo é discutido. Previsão e provimento de recursos humanos, materiais físicos e orçamentários necessários ao desenvolvimento da atividade. Acabamos voltando aí à última fala. Previsão e provisão. Eu tenho que prever o que pode faltar, eu tenho que prever o que pode acontecer, tá? E tenho que ter um provimento. Exemplo, se no meu hospital ele gasta mil seringas, tá, em determinados setores, em 24 horas, tá, eu tenho que, na verdade, ter um provimento, tá, porque de repente pode acabar, entendeu? E o serviço não pode parar por conta de falta de material. Então eu faço uma previsão, eu tenho que ter, né, em mente se está acabando ou não, tá? Eu já faço uma previsão de quanto eu vou estar utilizando e faço o provimento, a provisão aí para que não falte. Tá? Aí, mas não é só, na verdade, de materiais. Tá? Nós estamos falando também de recursos humanos, entendeu? É sobre férias, né? É sobre folgas, tá? A questão orçamentária também é importante, porque aquele funcionário, na verdade, que cobre o plantão do outro, ele recebe, não é isso? Então, eu tenho que pensar em tudo isso, eu tenho que pensar naquelas férias que tem que ser, na verdade, tá? Na verdade, substituída por outro profissional, tá? Que vai cobrir essas férias, é aquele funcionário que já está marcado uma cirurgia, tá? E eu preciso colocar outro funcionário. Então, quer dizer, tudo isso, tá? Na verdade, é uma previsão orçamentária, tá? Porque tem que existir o provimento, tá, desse orçamento. E o desenvolvimento, tá, das atividades de enfermagem. Orientação e avaliação dos funcionários durante a execução das atividades, para ver, na verdade, o padrão, né, técnico-científico dele, tá? Porque se houver uma forma negativa da atuação, tem que pegar esse funcionário, tá? E tem que rever técnicas com ele, tá? Você tem que melhorar a qualidade profissional dele, tá bom? Isso é feito com palestras, com cursinhos de reciclagem durante um determinado período. Manutenção de um sistema de informação eficiente, isso é importante, tá? Falar sobre sistema de informação, tá? Porque às vezes a preguiça de alguns funcionários, né, em preencher o sistema, ou na verdade descrever, né, qualidades, entendeu? Que são muito importantes no momento, tá? Classificar, tá, alguns pontos que devem ser observados como importantes, tá, para essa propedêutica, tá, esse estudo aí dessa doença aí. Estabelecimento, utilização, tá, e avaliação de métodos de trabalho. Isso aí, os métodos neles vêm de acordo com
as normas e as rotinas, é criado, na verdade, uma expectativa para o método certo, tá? Para exemplo, eu tenho uma clínica médica, tenho clínica cirúrgica, tá? São comportamentos, é uma dinâmica diferente, tá? As técnicas, na verdade, elas norteiam um princípio científico, né? Todos têm que ter conhecimento do que está fazendo, não pode ser empírico, tá? Mas eu tenho evoluções diferentes nas clínicas médica e cirúrgica, tá bom? Então, na verdade, eu tenho que estabelecer, na verdade, um método de trabalho, e entre outros aí. A técnica e instrumento. Que técnica eu vou usar e que instrumento eu vou usar para administrar, na verdade, esses funcionários? Você tem que entender que nessa escala hierárquica, o seu supervisor ele determina, na verdade, tá, a todas as estratégias de trabalho que vão ser, na verdade, feitas. Tá? Ele vai programar isso aí, tá? A função do supervisor é essa, tá? Estar junto, tá? Observando, tendo como observância principal, tá? Esse funcionário no cuidar com o doente, ver se tudo, na verdade, o entorno está funcionando de forma devida. Técnicas e instrumento. Cada divisão ou serviço de enfermagem deverá estudar em face dos seus objetivos e das suas características das atividades desenvolvidas pelos elementos supervisores, os tipos de técnica e de instrumento a serem utilizados por eles. Tá? Geralmente, as equipes de enfermagem, elas sempre têm aquele técnico, né, que não gosta do supervisor, porque o supervisor ele pega no pé, né, tem pessoas que pensam dessa forma, tá? E na verdade o supervisor ele tem que ser imparcial, tá? Na questão de gostar de um, gostar de outro, não pode existir isso. O profissional não pode, na verdade, ter essas características, né, de abraçar mais um funcionário e não abraçar o outro, tá? Mesmo que a característica daquele funcionário B, tá, seja uma característica ácida, mas o que importa, na verdade, no mecanismo, tá, de trabalho, nessa rotina de trabalho, é a qualidade profissional dele, tá bom? Ele pode ser muito introspectivo, tá, mas se ele faz o trabalho dele, se ele tem uma boa comunicação, tá, com a equipe, uma comunicação que se perfaz de forma científica, né? Ninguém tem que ficar batendo papo, contando histórias da vida de ninguém, tá rindo e cantando para ter uma boa comunicação. Tá? Ele pode muito bem, né, usar os momentos, tá, que ele tem, na verdade, que se comunicar de forma sem ruído. Ele vai falar o que tem que ser falado e acabou. Tá? Isso aí não quer dizer que esse funcionário, tá, seja, tá, diferente, que seja negativo, tá, para a equipe. Apenas o comportamento dele é intrínseco. Né? E isso aí, a supervisão, tá, por estar, na verdade, tendo como base principal a administração desse setor, dessa unidade, tá, tem que pensar muito bem nisso. Tá? Porque tem, às vezes, supervisores, tá, que, por ter, né, alguém que fique muito do seu lado, ele acaba colocando situações não convencionais, dando algumas tarefas para que aquela pessoa faça, e aquela pessoa passa a ter, na verdade, né, um momento, tá, de ascendência aí, aparente para a equipe, e isso vai fazer muito mal para a equipe. Então não pode ser assim. Tá? Esses, na verdade, comandados têm que, na verdade, ter consciência que existe uma escala hierárquica e tudo tem que ser muito bem ajustado, ok?